pessoal, seja bem-vindo a mais um Vida em Equilíbrio. Eu, Andréa Cunha, tenho o maior prazer de estar aqui com você, trazendo informação de saúde, trazendo, sim, cada vez mais uma proposta de uma vida com mais equilíbrio, com mais qualidade de vida. E, gente, cada tema que eu trago é pensado com muito carinho para fazer com que você esteja aí, que você que está em casa também busque ter essa saúde cada vez mais fortalecida, essa mentalidade cada vez mais fortalecida. E hoje eu tenho um tema muito especial. Eu vou aproveitar que estamos em novembro e vou falar sobre a saúde do homem. Pois é, o homem sempre ficou um pouco atrás nessa questão de autocuidado, na questão da saúde, mas olha só, esse tempo está mudando e esse movimento está aumentando. Os homens estão procurando mais cuidar da sua saúde, está procurando também cuidar da sua estética, e isso é muito positivo. E para falar, gente, sobre saúde do homem, eu tenho aqui um médico que é referência nesse assunto, o Dr. Marcelo Lopes, que tem um foco em obesidade, emagrecimento, mas também em reposição hormonal. Doutor Marcelo, muito prazer em receber você. É maravilhoso, né, trazer um homem como referência para falar sobre saúde do homem. Prazer estar aqui. É um tema que está crescendo cada vez mais, graças a Deus, o pessoal está se cuidando mais, quebrando aquele mito, né, de que só mulher tem que procurar o médico, que só mulher tem que se cuidar. E os homens estão cada vez mais quebrando esse tabu. Então, desde procedimentos estéticos até procedimentos também relacionados à sua própria saúde, né? Então, isso é uma coisa que vem com frequência crescendo cada vez mais e a gente está aqui para ajudar cada vez mais esse pessoal também. Que maravilha, né? E o que tem acontecido, né? O que tem feito essa transição, essa mudança do homem passar, de fato, ter mais essa preocupação? Então, eu acho que é o fato de, na verdade, a notícia está se espalhando mais rápido, o mundo digital está muito mais fácil, então as informações estão chegando cada vez mais fáceis nas pessoas. Então, essa preocupação, essa divulgação, como a gente fala, não é nem que esteja aumentando o número de casos de doenças, na verdade, é a facilidade no diagnóstico que está aumentando cada vez mais. Aí o pessoal estão tendo cada vez mais problemas relacionados, seja a próstata, ou então mulheres também relacionadas câncer de mama, mas não é que está aumentando o índice em si, é porque o diagnóstico que está aumentando cada vez mais. E essa facilidade no diagnóstico, não só com a tecnologia, com a informação, está crescendo cada vez mais e isso, que eu acho que isso contribui muito para esse número estar crescendo. É verdade, né? E com isso existe um movimento maior em busca da saúde, né? Que as pessoas conseguem saber exatamente o que está acontecendo e aí procurar cuidar com um tempo mais hábil, né? Com mais agilidade sobre isso. Agora você vê, né? Então, assim, as mulheres também, elas são fatores de influência, né? Sempre se cuidam, sempre buscam realmente cuidar da estética, estão mais lá na frente prevendo, né, a questão da saúde, em vez de simplesmente chegar na doença para cuidar. Você acha que, de alguma forma, esse movimento também acontece principalmente com os homens que têm uma parceira que está em casa e acaba indo buscar essa ajuda e ele vê isso como influência? Bastante. Muito paciente quando chega lá na clínica, sempre o homem está com a mulher do lado. É muito raro ele ir sozinho. Apesar de estar aumentando, está crescendo esse número do homem procurar sozinho o médico. Mas hoje ainda, muitos dos homens mais velhos, que quando vão ao médico, sempre estão acompanhados da esposa ou de filho, alguma coisa. Parece que tem que empurrar um pouquinho para ir ainda. Mas está diminuindo. Mas com certeza o fato da mulher se cuidar e a mulher agora está querendo também que o seu marido, o seu namorado, o seu parceiro se cuide, isso está favorecendo bastante. Que bom. E essa busca do homem, assim, em relação a estar se cuidando mais, você acha que é uma preocupação muito mais da saúde mesmo, de ter mais produtividade, performance, porque sempre foi uma preocupação do homem, né? Buscar produtividade, ser mais ativo, ou também tem um peso de estética maior? Eu acho que os dois associados. A estética vem crescendo absurdamente, né? O Brasil é um dos que lideram os procedimentos estéticos também, não só os cosméticos, tudo. Mas eu digo assim que, se você for parar para pensar, depois, quando teve o Covid, as pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão querendo viver mais, porque viu que muita gente boa foi embora na época do Covid e não estava se entendendo muito o porquê. Viu-se muito que as pessoas obesas estavam cada vez mais indo embora devido a esse estado hiperinflamatório da obesidade. Então, o fato disso estar sendo divulgado cada vez mais, as pessoas querendo viver mais,
Aí surgiu esse nome que a gente fala longevidade, que ainda é um nome um pouco polêmico, você falar longevidade. Mas que é o que eu sempre pergunto para os pacientes. Eu falo, com quantos anos, como é que você se vê daqui a 10, 20, 30 anos? Como é que você vê a sua vida, a sua qualidade de vida? E isso vem causando um impacto muito grande nas pessoas. Apesar das pessoas estarem vivendo mais, tem muita gente indo embora muito cedo também. E sem saber a causa que é. Então, esse autocuidado, essa preocupação com a sua própria saúde, de querer viver mais, isso aí é uma coisa que graças a Deus, vem crescendo muito. E também é uma coisa, só a gente olhar, reparar o número da rede de academias, como vem crescendo, uma coisa absurda. É verdade. As franquias de academia, então, cada esquina tem diversas academias. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Já quebrou aquele tabu de que musculação é para quem quer ficar fortinho. Não, não é. Hoje, musculação é sinônimo de saúde, independente da idade, independente do sexo. Então, isso é uma coisa que vem crescendo muito. E você trouxe tabu realmente, né? Essa coisa que o homem, para se cuidar, para buscar um médico ou para falar de saúde, era como se fosse assim, coisa de sem necessidade, frescura. Homem não precisa disso, não precisa toda hora estar indo ao médico e tal. E não, né? Isso é uma coisa que realmente a gente precisa quebrar isso, né? Existem muitos mitos como eu posso dizer, circulando assim em relação ao homem, né? Que o homem precisa se cuidar só apenas quando chega a uma tal idade. Na verdade, quanto mais cedo ele busca se cuidar, melhor. Até porque tem, assim como a mulher tem os ciclos, né? Tem os ciclos que as mulheres têm, mas os homens também. Cada idade ele vai mudando o seu corpo, né? E vai pedindo mais atenção. O cara mais novo, sem dúvida, ele tá ali no auge dos hormônios, né? E é muito bom. Mas, assim, a idade vai chegando, é muito necessário que ele vá observando como é que tá indo a sua saúde, a sua qualidade, os seus hormônios, né? E existe, assim, uma idade, primeiro, que as pessoas começam a te procurar mais. Existe uma idade também que os homens, né? Eles têm que ficar mais atentos a buscar um pouco mais, a ver sua saúde como prevenção, por exemplo. Então, falando do homem em si, o homem passou dos 30 anos, teoricamente, a testosterona começa a cair um pouco, a sua produção. Então, mas a partir dos 40, 1 a 2% do nível da testosterona começa a cair. Isso tem alguma repercussão. E o homem tem vários fatores que repercutem mais na vida dos homens, que eu sempre falo, que é o quê? A obesidade, o sedentarismo, o álcool, as noites perdidas de sono e o cigarro. Então, esses 5 fatores fazem com que, em si, os níveis da testosterona do homem sejam cada vez mais menores. Então, o fato de isso ter uma repercussão direta no cansaço, a indisposição. Exatamente. Aí o homem vai, trabalha pra caramba, só quando chega em casa não está rendendo tanto no seu próprio nível familiar e também no seu próprio trabalho. Então, eu acho que a queixa mais frequente que eu escuto no consultório é que eu sempre pergunto é de disposição. Praticamente, assim, 90% dos pacientes que eu pergunto, qual a queixa que mais te incomoda no seu dia a dia? Pô, doutor, é a disposição. Uns ficam com vergonha de falar da libido, que também, querendo ou não, vai caminhando um pouco junto, mas a disposição é o que mais faz com que eles procurem o médico, porque eles sentem essa necessidade também, não só da sua relação de parceria com a esposa, mas também o simples fato de brincar com seus filhos. Claro, afeta tudo, né? Afeta demais. E quando afeta a disposição do homem, eu acho que mexe também um pouco no ego deles. Exatamente. Aí eles vão lá e procuram o médico para saber o que é que está acontecendo. E isso ocorre devido a muita cobrança, muita atividade. É uma questão muito... Porque os hormônios, de fato, eles são afetados. E você vê, né? A mente, toda a pressão que a gente passa no dia a dia, ela vai afetar também os hormônios, né? A quantidade, às vezes, que você tá ali de cortisol, né? Você fica estressado. Tudo isso perde produtividade, né? Não, com certeza. O homem, ele... querendo ou não, ele se cobra bastante. Se cobra também. muito mais, sem Se cobra dúvida. muito de ser o provedor de casa, de querer fazer tudo direitinho, querer carregar muitas coisas nas costas. Então, quando ele sente que isso está saindo um pouco fora do controle dele, ele vai lá, aí ele procura o médico para saber o que é que está acontecendo. E isso é uma coisa que, infelizmente, vem crescendo muito, essa queixa da disposição, por conta de tudo, né? Do estresse e dessas 5 causas que eu falei, que é a obesidade, sedentarismo, álcool, cigarro e o sono alterado, noite perdida de sono. Então isso aí é um ciclo vicioso que faz com que ele cada vez mais vai diminuindo a produção de testosterona, vai diminuindo sua disposição,
aí ele vai lá e procura o médico. Claro, e assim, é fundamental que esse homem ele entenda também que a questão da reposição hormonal é importante, né? Isso vai trazer assim muitos benefícios, porque ainda tem um tabu em cima disso, né? Algumas pessoas acham que não tem que usar, acham que é um pouco mais tarde. Então, assim, o que é fundamental, né, hoje de informação para os homens que estão em casa, saber sobre a reposição hormonal, que ainda não foi esclarecido, né? Alguns procuram o médico, mas outros, de fato, ainda não buscou essa informação. Eu acho que todo homem tem que entender uma coisa. Os níveis de testosterona da gente, eles vão diminuindo com o passar do tempo. A gente tem uma diferença em relação às mulheres. As mulheres chegam na menopausa, elas cessam a produção. A gente não cessa, a gente diminui. Tá? A gente vai diminuindo a produção ali. Porém, produz um pouquinho, mas isso tem uma repercussão direta no nosso dia a dia, na disposição, libido, energia, tudo. Então, tem que entender que não é que aqueles mitos que reprodução hormonal causa câncer. Pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa que já foi batida cada vez mais. E semana passada, o FDA, lá nos Estados Unidos, acabou de emitir uma nota falando realmente isso. Mais em relação às mulheres, mas quebrando esse tabu de que reprodução hormonal causa câncer ou vai prejudicar. Não é bem assim. E o homem, ele entendendo que seus níveis de testosterona eles vão reduzir, todo mundo vai reduzir uma hora, você vai ter que repor. Você tem duas opções. Ou você vai viver sempre fadigado, estressado, sem disposição, com baixa libido, ou você vai repor um hormônio que você está deixando de produzir um pouquinho e vai ter muito mais qualidade de vida. Com certeza. Que o pessoal confunde a reposição hormonal com você fazer aquela reposição para níveis suprafisiológicos. Níveis suprafisiológicos não é reposição. Reposição é você colocar o que falta e deixar naquele nível basal. Então, quando eles entendem essa diferença, quando a gente consegue deixar o nível da testosterona no nível normal, basal, fisiológico, a gente entrega a qualidade de vida. E todos os homens, quando eles eles procuram a gente, quando a gente faz a reposição hormonal, parece criança, né? Porque não quer largar mais nunca, não quer nunca mais largar a testosterona, mas a gente sempre puxa para o lado, deixando que é níveis fisiológicos. Claro. Não vamos passar aqui níveis suprafisiológicos, que aí vai sair daquele risco-benefício e os colaterais vêm. Com certeza, tudo é equilíbrio, né? Total. E isso assim, né? Isso ele instiga também quando o homem ele entra nesse nível de consciência e ele começa a experimentar que de fato vai fazer bem para ele, vem outros interesses também, até a questão também da vaidade, né? Por que não? Porque de fato vai dar uma performance melhor e essa vontade também de se cuidar, de emagrecer, isso também vem junto, né, doutor? E esse papo de que homem não se cuida, isso aí pelo menos isso é arcaico demais. Ainda tem quem pensa assim, tá? Mas aquele pensamento bem pré-histórico que eu falo, cara, tem que se cuidar, você tem que viver melhor, você tem que ter mais qualidade de vida. A gente é ser humano, se a mulher se cuida, por que você não vai se cuidar? E se a mulher se cuida tanto, por que você não vai se cuidar para acompanhar ela? É justo que os dois se cuidem, os dois vivem ali, aquela sinergia, aquela coisa legal, gostosa dos dois, se cuidando. Mas isso é uma coisa que vem diminuindo bastante. E também muito em procedimentos estéticos. Exatamente. O tanto de homem que vem fazendo procedimento estético também, o número está crescendo absurdamente. E isso é bom, eu não acho isso ruim. Tem gente que condena, fala, isso é coisa de mulher. Não né? Isso aí tem que né? Já foi isso, né? Tem que entender, de fato, como você disse, né? O casal é importante se cuidar junto, né? Nós tem uns homens que falam, que nada, isso não é coisa de homem não, para não se cuidar. Eu falo, cara, então você envelheça da forma que você quer. Eu prefiro envelhecer com saúde para eu viver mais, para eu aproveitar mais minha vida, do que você que vai envelhecer sem estar se cuidando e depois vai pagar o preço por isso, né? Porque todo mundo que tem esse pensamento aí paga o preço lá na frente, não tem pra onde correr. Com certeza, até porque não tá separado, né? Tá junto. Né? Quando você cuida disso, dessa questão do visual, né? Eu já falei sobre isso, você ganha também a questão da saúde, porque a gente também trabalha com as emoções, não tá separado. A mente, o corpo, né? Tudo isso tá junto. Os hormônios que fazem parte desse processo também, porque um tá ligado ao outro. Se as emoções estão boas, você tá se vendo, tá se gostando, você, né? Produz mais hormônios de qualidade, você fica mais feliz, né? E o resultado é maravilhoso. Fora que você disse, né, sobre casal, né? Então, assim, é muito bom que o homem, ele também se cuide,
Porque a mulher, a parceira dele também gosta disso, ela está se cuidando, ele também tem que se cuidar, né? Ah, não, eu sempre falo, é muito bom quando você trata um homem, ou então você trata a mulher. Mas melhor ainda é quando você trata o casal. Porque eu te falo, tem muitos casos que às vezes você trata ou o homem ou a mulher, isso tem uma repercussão direta na relação dos dois. Às vezes a mulher tá ali voando e o cara não acompanha. Não vai dar certo. Às vezes o cara tá ali voando e a mulher também não se cuida, vai chegar a um certo ponto que não vai dar continuidade. Então, quando você trata os dois da mesma forma, quando os dois entendem que, independente de um ser homem ou outro ser mulher, os dois têm que se cuidar, aí é maravilhoso, é fantástico, de verdade. Que bom. Hoje, assim, quais são os recursos, né, que as pessoas mais buscam na sua clínica? O foco lá maior ainda é a questão da obesidade e emagrecimento. A obesidade que ainda a gente sabe que não vem crescendo cada vez mais, né? Mas mesmo com essa busca, né, de cuidado com o corpo, ainda existe, né, um crescimento na obesidade. Né? Mesmo apesar de estar na modinha as canetinhas emagrecedoras, tem muitas pessoas fazendo de uso errado também, né? Exatamente. Então, até te perguntar sobre isso. Eles fazem de uso errado, tá tendo muita falsificação, você não sabe o que está vendendo por fora, você não sabe o que está colocando dentro do seu corpo. E isso acaba que eles emagrecem, só que eles não entendem que a obesidade é uma doença hiperinflamatória crônica e ela é recorrente, ela não tem cura. Exatamente. Então não adianta você só dar um inibidor do apetite, você melhorar um pouco ali também a resistência insulínica, mas se você não desinflamar o paciente, você não tratar a causa base da doença. Então muitos deles ainda usam a canetinha emagrecedora por conta própria, perdem os quilinhos, como eles falam. Só quero perder uns quilinhos. Eu falo, não trata-se sobre perda de peso. Trata-se sobre mudança da qualidade de vida. Exatamente. Sobre mudança do seu estilo de vida. Quando você entende isso, aí você vira a chave. Eu brinco que a consulta é quase uma terapia. Porque você tem que explicar para eles isso, em relação a o que é em si a obesidade. Aí eles viram a chave. Porque como você disse, né, é uma mudança de vida mesmo, né? Não adianta só aplicar uma caneta e você ficar sem se alimentar, porque você não tem aí, de fato, você vai perder produtividade, você não vai dar continuidade, né? Porque uma hora, se você usar a caneta de uma forma incorreta, à medida que você larga aquilo, você não mudou o seu pensamento, você não mudou o seu comportamento, vai voltar tudo de novo, né? A caneta vai ter o efeito rebote, né? A caneta em si, o que a gente está falando basicamente, que é o antigamente era mais o Ozempic, que a gente falava, hoje é o Mounjaro, que é a tirzepatida. Ela não só inibe o apetite, né? Ela tem outras ações fantásticas, é maravilhosa. Ela também retarda o esvaziamento gástrico, ela melhora o metabolismo da pessoa, transforma a gordura ruim na gordura boa, que é mais termogênica, se quebra com facilidade. Então, só que mesmo apesar desses múltiplos benefícios, que também tem repercussão direta na hipertensão, em diabetes, a pessoa tem que entender que tem que saber como é que estão os seus hormônios, Sim. como é que estão suas vitaminas. Então tem muitas coisas que travam um pouco o metabolismo, às vezes mesmo você usando doses altas dessas canetas emagrecedoras, a pessoa não emagrece, porque você não está avaliando ela como um todo. Você não tem que só dar uma caneta e esperar emagrecer, porque sempre você vai ter que olhar o paciente como um todo. Olhar as vitaminas, olhar os nutrientes, olhar a questão do metabolismo, a questão hormonal, que é muito importante. Quando a gente faz o emagrecimento com a reposição hormonal, aí é fantástico. Aí tem perfeito, né? Tem diversos estudos mostrando, principalmente mulheres menopausadas, que as mulheres que fizeram o uso da canetinha do Mounjaro apenas apenas da caneta do Mounjaro, e o outro grupo usou as menopausadas, mas usando o Mounjaro com reposição hormonal. As que fizeram reposição hormonal perderam muito mais peso e tiveram muito mais qualidade de vida. Com certeza, né? E assim, né, em relação à caneta, claro que quem quiser começar, existe um limite, assim, de peso, a pessoa, porque às vezes a gente fala de obesidade, mas nem todo mundo hoje que está obeso busca a caneta. Tem pessoas que também estão buscando para o seu dia a dia, para ter um pouco mais de controle, né? Para uma meta, vamos dizer assim, específica. Qual é o ideal, assim, as pessoas que querem usar? Se existe uma quantidade, né, vamos dizer assim, de gordura, de peso que a pessoa, de meta que a pessoa tem. Quem é mais indicada, vamos dizer assim? A caneta ela foi desenvolvida para pessoas com diabetes tipo 2 e obesidade. E hoje a gente sabe que apenas dieta e atividade física para pessoas que têm sobrepeso com comorbidade, que seja hipertensão, seja diabetes, ou que pessoas que tenham obesidade já acima de grau 1,
apenas dieta e atividade física não resolve. Já está indicada a terapia medicamentosa. Então, as canetas vêm aí com uma ação fantástica. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico fantástico de obesidade e vai chegar melhores ainda ano que vem. Porém, as indicações basicamente as pessoas que têm diabetes tipo 2 e obesidade. Você falar assim, tem um limite de peso? Não, não é que tem um limite de peso, tem relação à idade. Muito se fala que é acima de 18 anos, mas tem casos já e o uso da caneta em pessoas, em adolescentes, que tiveram excelentes resultados sem problemas. Então, a indicação maior é diabetes tipo 2 e obesidade, não em si um peso, entendeu? Entendi. E claro, a questão do hormônio, né, que a gente trouxe também. Existe um limite de idade para começar? Os homens que têm interesse de estar colocando já a reposição hormonal? Não, pergunta excelente. Não existe idade para você fazer reposição hormonal. Cada caso é um caso, depende do seu problema. Tem pessoas que podem ter aqueles problemas hormonais genéticos, Sim. Hereditários. Não necessariamente está ligado à idade, né? Não. Porque algumas pessoas até podem começar antes por necessidade mesmo. Exatamente. Então, a gente tem que lembrar que o tratamento é individualizado. Cada pessoa reage de um jeito e cada pessoa tem o seu tipo de problema. Se a gente for generalizar com uma receita de bolo, aí vai dar errado. Imagino. Existe, assim, o que a gente fosse falar assim, o que é mais importante hoje, né, em relação à saúde do homem, né, como dica que você percebe que é importante trazer a consciência para esse homem atual, né, que a gente tem um dinamismo, né, como sempre foi, mas cada vez mais, né, a gente tem um tempo mais corrido, uma alimentação hoje que a gente precisa olhar, né, com mais foco, com mais cuidado, ter uma alimentação muito boa, mas quais dicas, assim, você acha importante para o homem que está em casa começar a ter mais consciência sobre ele, né, como ser um homem saudável, um homem que vai envelhecer bem? Que dica é importante sobre isso? Eu acho que tem 3 pilares que a gente tem que, não só o homem quanto a mulher, mas todo mundo, todo ser humano tem que respeitar. Que é sempre o primeiro, que eu sempre falo, é uma boa dieta, uma boa alimentação, uma alimentação saudável. E não ficar inventando essas dietas restritivas, essas dietas de moda, né? Que isso aí só piora mais ainda. Tá na dúvida? Procura um nutricionista, que é um profissional habilitado para isso, vai te orientar bem. O segundo que eu sempre falo, que é o treino, que é a musculação. Musculação eu falo para todos os pacientes, musculação é inegociável, é indiscutível, todos temos que fazer musculação. Então, independente da idade, a musculação tem inúmeros benefícios. E o terceiro que eu sempre falo é o sono. Temos que dormir bem. Então, de mais ou menos de 6 a 8 horas de sono por noite é o indicado. Já está provado que até que as pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm diversos problemas cardiovasculares. Então, esses 3 pilares, que é a dieta, treino e sono, são os 3 pilares que todos nós devemos respeitar para quem busca uma boa qualidade de vida. É verdade. E quais são os sinais de que o homem está envelhecendo rápido? Sabe, aquela coisa assim, parece que existe de fato isso, né? Tem pessoas que parece que aceleram mais esse processo de envelhecimento do que outras. Tem uma coisa que tem um estudo muito, muito legal, muito interessante que saiu, mostrando que não é só questão de o pessoal falar, meu metabolismo está lento. Sim. Muito relacionado à massa muscular. Então, pessoas que têm maior nível de massa muscular, elas teoricamente envelhecem menos do que as pessoas que têm um nível de massa muscular menor. Então, não é que claro, cada pessoa vai ter o seu metabolismo, cada pessoa tem a sua genética em relação ao envelhecimento. Mas eu acho que aqueles principais sinais de alarme que a gente tem que ter é aquele cansaço constante, é aquele quando o pessoal chega e fala, poxa, doutor, eu não estou cansado, não me esforcei muito durante o dia, dormi bem, mas estou acordando cansado todo dia. Então, bem fadigado, né? Fadigado, a fadiga física, a fadiga mental. E tudo relacionado também ao estresse, né? É verdade. O estresse está bem associado. Então, esses são aqueles principais sinais, o cansaço constante, sem motivo aparente, sem causa. Sempre ficar alerta se a pessoa faz atividade física ou não. É verdade, regularmente ela é muito necessário, né? Já que você trouxe aí sobre a questão da massa magra, existe sim uma fala de que a caneta ela atrapalha um pouco nessa questão da massa magra. Sim, ela atrapalha um pouco, porque assim, todo mundo quando perde gordura, você acaba que perde um pouco de massa muscular, tá? Mas hoje, quando há pessoas que mais perdem essa massa muscular usando a caneta, são aquelas pessoas que fazem sem um acompanhamento médico. Sim, doses muito altas, né? Doses muito altas e
fazem a caneta com uso indiscriminado. Então acaba realmente perdendo muito peso, muita gordura, mas a massa muscular também não acompanha. Qual o problema? Essas pessoas que fazem uso dessas canetas sem acompanhamento médico, elas acham que é só tomar essa caneta e não treinar, não ter uma boa alimentação, não fazer a reposição hormonal, que vai estar tudo bem. Então, realmente, muitas vezes, quando você faz o uso da tirzepatida, que é o Mounjaro, ou a semaglutida, que é o Ozempic, realmente você vai perder um pouco de massa muscular. Mas temos algumas estratégias para melhorar isso, né? A gente tem que aumentar a ingesta proteica na sua alimentação. A musculação, ela é inegociável, exercício, treino de força. E tem o uso também do whey protein, né? Que muitas pessoas não usam, e isso aí aumenta muito a condição muscular. Mas o principal é fazer o uso das canetinhas com acompanhamento do médico. A gente tem muito paciente lá na clínica que a gente sempre fica mostrando a bioimpedância, que é a melhor forma de avaliar a composição corporal da pessoa. A gente vê, o que a gente fala que o melhor gráfico é quando o peso está descendo, o percentil de gordura está descendo e a massa muscular vai aumentando ou se mantém. Aí o resultado é fantástico. Aí aquela perda de peso com saúde. Verdade. Assim, quais são os principais preocupações do homem, né? Já que a gente está falando exatamente de foco no homem, ele precisa fazer de prevenção. Por exemplo, né, existem exames de rotina, mas existem principais. Seria, assim, quais os principais que ele pode procurar antecipar para não ter um problema futuro, né? Porque existem problemas que acometem muito mais o homem do que a mulher, né? Muito mais rápido, por exemplo, em relação à idade. Infarto, por exemplo, é muito mais comum no homem do que na mulher, né? Mas isso é uma coisa um pouco relativa, né? Porque cada caso é um caso. Então, o principal é a pessoa fazer um acompanhamento médico preventivo, já independente da sua idade, independente de você ter aquele fator genético. Porque em casa você tem pessoas que já tiveram casos de infarto, casos de AVC. Aí a pessoa fica querendo se preocupar. Mas tem muitos casos que nenhum caso de infarto na sua família e a pessoa foi lá e infartou mais cedo. Então eu acho que a medicina preventiva, que é isso que vem crescendo cada vez mais, isso é o mais legal. A gente não esperar chegar o problema, acontecer a doença, para depois querer remediar. Então eu acho que não existe um caso específico, bora fazer a bateria. Tem aqueles exames comuns que a gente pede para todos os homens, né? Só que em relação àquele PSA e tal, é a partir de certa idade. Porém, eu acho que o principal é o acompanhamento médico, que você tem que fazer com mais constância. Exatamente. Agora, em relação a os exames específicos para detectar, isso é um pouco relativo de cada caso, porque não tem nada, ainda não existe uns exames tão, que a gente fala, específico, uma especificidade muito alta para certos casos. Então, é mais aquele que tem uma sensibilidade maior, que se abrange maior, para você fazer de uma forma preventiva, e não um exame em si específico. Claro. E você, né, escolheu essa área da medicina por algum motivo específico, uma área que você gosta, você percebe que está crescendo? O que exatamente levou o Dr. Marcelo a tratar de emagrecimento? Então, eu sempre gostei, né, dessa área de academia, desde eu comecei a treinar com 14 anos, então eu sempre fui muito ligado a essa área de esporte, de viver bem, e sempre... Antigamente, eu era como se fosse, não, esse é o doido da família, que só quer saber de malhar e tal. E hoje a gente vê como mudou. Lá em casa, praticamente coloquei todo mundo para treinar, independente de idade. Meus pais têm 70 anos, frequentam academia também. Mas o que mais me motivou foi realmente, falo, não tem preço quando você consegue impactar na vida da pessoa, na autoestima da pessoa, quando você devolve a qualidade de vida para a pessoa. Então eu brinco com meus pacientes que eu falo, pena que eu não posso colocar a câmera na minha sala, porque eu queria ver o rostinho de vocês entrando na primeira consulta e no final, depois de um certo tempo de acompanhamento. Então esse impacto direto que a gente tem na vida das pessoas, isso para mim foi o que mais me motivou, porque realmente o que a gente causa na autoestima da pessoa, aquelas roupas que as pessoas querem usar e tá lá guardada. Quem sabe que hoje em dia, como eu falei, o foco maior é a obesidade, e obesidade, ansiedade e depressão caminham de mãos dadas. Então, certeza. Você nunca trata só a obesidade. Tem pacientes que estão com obesidade, mas são hipertensos.
depois do acompanhamento com a gente, o paciente deixa de usar medicamento para hipertensão. Então, pessoas que estavam ali quase com um pezinho na depressão e que faz o acompanhamento com a gente também, não estão mais com depressão. Então, eu acho que o principal, que mais me motiva, continua me motivando até hoje, é o fato de eu realmente impactar muito na vida da pessoa, no geral. E você, assim, como você falou que na sua família você acaba, né? A gente influencia, sem dúvida, quando a gente faz uma escolha por saúde, por autocuidado, onde a gente passa, a gente se torna uma referência. E é muito bom a gente levar para nossa família, né? Mas, assim, você percebe que hoje você também movimenta outros homens, incentiva outros homens a também buscar buscar tanto a questão da aparência, quanto também a buscar a reposição, a ter mais esse cuidado? Muito. Eu falo que a gente eu falo para todo mundo, eu sou a minha própria vitrine. Exatamente. Porque você acaba passando esse exemplo. De eu sempre ter me cuidado. Hoje em dia as pessoas acabam se espelhando nisso. Na família, então, minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe, a família quase toda de obesos. E eu tenho alguns tios que já faleceram por conta de complicações da obesidade. E os filhos dele, que são meus primos, agora me procuram para emagrecer, porque viram que os pais não tiveram um certo acompanhamento e acabaram falecendo mais cedo. Então, o impacto que eu causo naquela minha rede familiar ali, isso é uma coisa fantástica, porque você fica de exemplo e vitrine para todo mundo. Não tem preço isso, né? E você trouxe, né? Você vê que a sua família já tem um fator genético ali de probabilidade de obesidade, né? Muito. Então, quando você mostra para as pessoas que, olha, se você é comportamento, né? A epigenética já mostra isso, o que você faz, você realmente incentiva com que eles busquem saúde, né? Porque a possibilidade existe, né? O fator genético está ali. Mas, de fato, vai depender da gente, né? Seguir ou não, né? Lá em casa, o principal exemplo lá em casa que eu sempre falo para todo mundo é minha irmã. Minha irmã estava com um pezinho na depressão, obesa pra caramba. Até um dia que eu cheguei em casa e falei, o que é que está acontecendo com você? Bora mudar isso aí. Ela topou, aceitou, confiou. Hoje está com um corpão aí, já tá blogueirinha na internet aí. E tá outra pessoa. Outra pessoa. E o relato dela é sempre autoestima, né? Ela vem também junto com isso, né? Tudo. Ela é bem grata e ela sempre fala... Graças a Deus, graças a você, eu nunca mais vou voltar a ter aquele corpo. Porque realmente a pessoa fica entregue. E é um ciclo bem complicado isso aí. Você tirar a pessoa da obesidade quando a pessoa está com depressão, é difícil pra caramba. Você tenta, mas não é fácil, não. É verdade. E essa questão da depressão, ela é um caminho realmente muito perigoso, né? Porque, inclusive, assim, sobre a depressão, outro dia eu falei sobre isso, eu falo sobre saúde e depressão. Os homens, né, têm muito mais a tendência de suicídio do que a mulher. Justamente porque a testosterona dá mais coragem de finalizar, né? Então, o ato de chegar a esse ponto, as mulheres pensam, mas é o homem que de fato concretiza, né? Porque justamente isso é um perigo que a gente precisa olhar já, né? Quem já está aí com essa possibilidade. Tem duas coisas que eu falo sempre que tem que colocar na cabeça de todos os pacientes, e principalmente dos homens, por ter esse lado mais corredor. Eu falo, a questão da disciplina e a questão da religião. Sim. Porque quando eles têm isso mais em mente, eles conseguem focar mais. Como eu falo, a disciplina, ela pode, a disposição, ela pode até te abandonar. Às vezes nem sempre está todo mundo com vontade de treinar, de malhar. A motivação, ela pode durar um tempo, né? Então a disposição pode te abandonar, mas a disciplina não vai te abandonar. E muita gente não tem aquela motivação e fica esperando. Eu falo, não espera a motivação para começar. Começa, que a motivação vai vir junto com ela, vai vir um resultado. Então, e também o lado da religião, eu sempre falo muito também na consulta, porque é muito mais fácil quando uma pessoa está mais próxima de Deus, né? Então é muito mais tranquilo você... elas confiam mais em você, elas entendem mais o propósito do que aquelas que não estão tanto. Então essas duas coisas, a disciplina e a religião, eu sempre, às vezes falo, não tem nada a ver com a sua consulta. Eu falo, tem. Você acha que não, mas tem demais. Completamente. Entendeu? E é muito bacana você trazer isso, porque a gente vê de novo, é uma fala muito do mundo feminino. E você vê as mulheres buscando isso, né? Esse elo para fortalecimento, esse elo como base de vida, e poucas vezes no homem. E quando você traz isso como referência, médico, uma pessoa que se cuida, né? E traz, a gente abre de novo a questão da importância. Porque essa base para o homem é importante.
para uma decisão de vida. Demais. Para você decidir sobre a vida. Né? E você decidir sobre a vida é você se antecipar a você realmente trabalhar a sua saúde. Né? E manter isso, né? Que é importante. Né? É que às vezes o pessoal acha que a saúde é só questão de doença e tal. Mas a saúde mental com a obesidade, cara, tá totalmente interligado. Então eu sempre tenho um provérbio chinês que eu falo para todos os meus pacientes. Eu falo, coma a metade, ande o dobro e ria o triplo. Vai levando, vai levando. Quando eles entendem isso aí, eles vão gostando mais do propósito. E isso ajuda demais para eles se perderem peso, para eles manterem ali aquele foco. Porque começar, muitos até começam. Mas muitos abandonam o tratamento no meio do caminho. Não tem resiliência, persistência, né? De manter, né? E o principal é o depois. Porque você até emagrece a pessoa. Só que depois, para ela manter ali, longe de você, é bem complicado. Eu falo, o tratamento, eu tenho certeza que ele vai ser eficaz. Todo mundo emagrece comigo. Mas para ele ser eficaz e duradouro, vai depender também muito de você. Então é aquele feedback. Eu aperto sua mão, você aperta a minha. Senão, não vai ter como manter esse resultado. E como é que funciona seu atendimento, todo esse processo, né? Quem quiser te buscar... existe, claro, você atende em Salvador, em Feira também, é isso? Isso, eu atendo Salvador e em Feira. Em Feira tem a minha clínica lá, no Multiplace, a clínica Levinê, e aqui em Salvador eu atendo aqui no Boulevard Side, no Instituto Performance. Então, fico lá, cara. Geralmente fico segunda, quarta em Feira e de quinta e sexta eu atendo aqui em Salvador. E online também, que a gente atende o Brasil todo. Bacana. Então, além, claro, hoje está com foco, né, na saúde do homem, mas você atende homem e mulher também, né? Tudo é homem, mulher. Tanto o foco é mais em obesidade, emagrecimento e reposição hormonal. Então, muitas mulheres mais velhas que entram, mulheres menopausadas, procuram também para fazer essa reposição hormonal, que a gente meio que liga ela de volta, né? Que a mulher menopausada é bem complicado. Exatamente. E assim, qual é a sua página, né? Seu Instagram, para as pessoas te encontrarem? Então, meu Instagram é drmarcelo_Lopes e pode procurar lá, adicionar. Lá também tem detalhes também, o Instagram da clínica, tanto de Feira quanto aqui. E se quiser marcar a consulta, lá também tem um link na bio que direciona já diretamente para o WhatsApp da clínica. E Marcelo, assim, as pessoas que começam, né, já falando de tratamento, elas que começam o tratamento, por exemplo, os homens abandonam muito no meio, porque as mulheres têm uma tendência até de continuar, mas alguns abandonam o tratamento na metade. As mulheres Acontece muito desistência? Mulher leva mais a sério. Mulher vai mais, né? Bem mais, não tem nem comparação. Mulher leva mais a sério. O que acontece com os homens para eles não levarem? Tem muitos homens que estão bem acima do peso, que até têm excelentes resultados, mas eles abandonam o tratamento por, acredite, motivos realmente ridículos. Muitos falam que que eu não quero gastar, mas tem pessoas que têm excelentes condições, aí falam, porque eu estou reformando a minha casa. Fala, cara, por que adianta você reformar a sua casa se você não vai ter saúde para curtir ela? Mas os homens abandonam mais. E também porque os homens, querem ou não, eles bebem mais, são mais de ir para festa, curtir, do que as mulheres. As mulheres são muito mais focadas do que os homens na consulta. Até porque acho que a mulher se preocupa mais com a estética, né? Tem essa questão. Agora, você trouxe uma coisa importante sobre o álcool e o processo de emagrecimento, né? Uhum. Realmente é bem complicado isso, né? Mas com a caneta, existe risco? Assim, deve atrapalhar um pouco, né? Não, tem estudo também comprovando isso, do benefício da X-Hepatida, da caneta, que é o Mounjaro, em pacientes todos alcoólatras. Eles compararam dois grupos, e aqueles que eram o placebo, aqueles que não estavam usando a caneta, e os que estavam, mas que todos eram os alcoólatras. Os que eram alcoólatras, que fizeram uso da caneta, pararam muito mais de beber do que os que não. Nossa, então, muitos pacientes... Isso é clássico de homem na consulta. Doutor, e minha cervejinha? Eu vou parar? Aí eu falo, não tem problema, eu continuo bebendo. Não tem problema nenhum. Aí quando ele volta um mês depois, ele fala, pô, doutor, bem que o senhor falou, eu não estou conseguindo beber mais como antes. Porque a caneta, ela já tem também, que é a X-Hepatida, diversos estudos comprovando no benefício também em relação ao álcool. Ela inibe mais a vontade? Inibe muito mais a vontade de beber. E sem contar que como ela aumenta muito esse hormônio da saciedade, antes se você tomava 6, 10 latinhas, com 2, 3 latinhas você não vai conseguir mais, porque você já vai estar muito mais saciado. O seu estômago, ele aumenta o esvaziamento, retarda o esvaziamento gástrico. Sim. Então a pessoa fica com aquela sensação mais de cheia. Né? Então, por si só, sempre pergunto, eu falo, não se preocupe, continue bebendo. Aí eles voltam no outro mês falando que não está bebendo mais quase nada.
Mas existe alguma restrição que a pessoa ela precisa, de repente, parar? Algum alimento, alguma atitude, algum hábito que ela tem? É o que eu sempre falo. A caneta, você está no processo de emagrecimento. Você tem que entender que você está fazendo um investimento em você para emagrecer. Investimento na sua saúde. Você não vai ter como manter aqueles hábitos inadequados com aquelas comidas hiperpalatáveis de antes. Muito calóricas, né? Até porque quando a gente não faz só o uso da caneta. Tem alguns manipulados que aumentam, auxiliam esse processo de emagrecimento. Então, quando você come a comida muito gordurosa, tenha certeza, você vai acabar passando mal. Porque muitas pessoas vomitam, muitas pessoas têm diarreia, porque não querem abandonar aquele seu hábito antigo. Exatamente. Então, é você ter a consciência que você está investindo na sua saúde e você está num processo de emagrecimento. Você não tem como estar num processo de emagrecimento com aqueles hábitos antigos. Então, não tem como, né? E até porque é uma escolha de mudanças de vida. Ela tem que ser primeiramente isso, né? Isso. Porque não pode escolher apenas a caneta como uma emergência, né? Uma fuga rápida, né? Uma solução mágica. Ela tem realmente que mudar. Aproveitar a caneta e aproveitar e mudar comportamento, né? Comportamento, pensamento, atitude. Temos que uma pergunta muito comum e eu vou ter que usar até quando essa caneta? Uma boa pergunta isso. Até quando eu vou ficar usando, doutor? É para sempre? Você tem que entender que a obesidade não tem cura, ela tem um plano de acompanhamento. Eu brinco, é como se você estivesse subindo uma escada rolante que está descendo. Você está subindo com o tratamento, você está vencendo. Mas se você para o tratamento lá, você vai voltar a estaca zero. Então não adianta você perder 20, 30, 40 quilos agora e depois recuperar. Se as pessoas até com cirurgia bariátrica já estão voltando ao seu peso antigo, então com a caneta não vai dar a mesma coisa. Ela tem um tempo de ação no nosso corpo. A meia-vida da medicação é em si 5 dias da tizerpatida. Mas quando você retira ela toda, ela ainda fica com uma ação metabólica no seu organismo durante uns 30 dias ainda. Só que depois disso, seu corpo vai voltar ao normal. Então, o que vai te fazer voltar ao seu... cair nesse efeito sanfona é quando você retorna para os seus hábitos antigos. Então, muitas pessoas perguntam, vou ter que usar o resto da vida, a depender de um caso, vai. Doses menores em tempos afastados, mas vai. É um trabalho assim que seria muito bom a parceria com um profissional de terapia, né, que vai trabalhar a questão de comportamento também, né? É porque eles não entendem, por exemplo, diabetes e hipertensão. Você não toma remédio para o resto da vida, a maioria? Sim. Obesidade é a mesma coisa. É a mesma coisa, você tem que ter essa consciência que é uma doença, assim como hipertensão e assim como diabetes. Claro. Então você vai ter que ter esse acompanhamento pro resto da sua vida. Mas a mudança, por exemplo, existem, sim, eu conheço até fatos de pessoas que foram, né, chegaram no grau, sim, de obesidade, mas com a mudança de, assim, o trabalho vamos dizer, meu lado agora, autoconhecimento, né? Ela, de fato, começou a cuidar da sua cabeça, começou a cuidar dos seus sentimentos, né? Porque a gente traz muita crença, traz muitos sentimentos do passado que a gente não trabalha. Então vem a compulsão alimentar, porque a obesidade ela não é à toa. Ela vem, claro, tem uma questão genética, de metabolismo, mas também tem uma questão de comportamento e sentimentos, muito, né? Então o mental ali atrapalha muito, seus sentimentos também. Então, assim, quando você também trata isso paralelo, é uma força para você permanecer ali num trabalho que você está buscando de emagrecimento e manter. Porque, de fato, você muda agora o homem, né? Muda a mentalidade, muda a pessoa, muda o comportamento. E aí, talvez, você dependa menos, né? E o homem até mais, porque eu falo, se você vive em um ambiente, que a gente fala ambiente obesogênico, o que é ambiente obesogênico? Não adianta estar aqui todo mundo... E você tá nesse processo de emagrecimento, mas está todo mundo aqui com pizza ou bebendo, em festa, balada, perdendo noite, que você vai acabar cedendo também. Então, a obesidade, ela é sim uma doença multifatorial. Então, o ambiente externo conta demais. A compulsão alimentar que está ligada à ansiedade conta demais. E a tizerpatida também, que é o Mounjaro, age excelente nessa parte também. Também na ansiedade? Trata muito a parte de compulsão alimentar. O que ela faz para melhorar? Ela tira essa vontade da pessoa compulsiva de comer doce. Ou doce ou querer outra coisa. Porque a pessoa não vai estar sentindo fome. Ela não corta, ela só não inibe seu apetite naquele momento. Ela prolonga um pouco mais. Então, aquela vontade disparada de você comer doce, a pessoa não tem. Antigamente, a gente fazia associava com outros medicamentos para tratar a compulsão, quando era com Ozempic.
A gente usava o Venvance, que é também usado para... ele não fazia esse trabalho. Não fazia esse trabalho. Entendi. E a Jatis repatida, que é o Monjaro, tem ação direta no cérebro provando isso. Que bom, né? Porque realmente a ansiedade, porque a ansiedade ela tem essa coisa, né? De você estar sempre buscando algo para comer, né? Então, de fato, é como se fosse um vazio. Tá sempre precisando preencher. E com a caneta ajudando, isso é maravilhoso, realmente, né? Em relação à idade, né? A gente falou um pouco, mas eu não lembro você ter comentado. Existe um prazo, né? Um limite que a pessoa, ela pode usar a caneta, ela pode fazer um tratamento, uma pessoa com a idade um pouco mais avançada, ela pode também... a idade mínima é 18 anos. Não, mas o máximo, assim... Não, vai depender de cada caso. Não. Vai depender dos outros fatores externos, dos outros problemas que a pessoa tem relacionado à obesidade. Mais um limite de idade. Mas tem alguém, assim, por exemplo, algum fator... Uma contraindicação maior. A contraindicação, que alguém que não possa usar? Tem. Mulheres gestantes não podem usar. Mulheres que estão amamentando também não pode. E também tem um tipo de câncer de tireoide, um tipo de câncer específico que você não pode fazer uso. Sim. Muita gente acha... A pergunta maior é relacionada às grávidas, gestantes, que é a maior contraindicação. Gestantes ou então mulheres que estão amamentando não podem, porque ainda não é que a gente fala que seja uma contraindicação 100% absoluta. Ainda não tem estudos comprovando que não faz mal. Então você não vai arriscar. É melhor, claro, então é suspenso. Certeza. É interessante. Eu imaginei que tivesse mais limitações para o uso da Crianças caneta. Também são proibidas, eles não podem usar. Claro. É a questão do metabolismo, né? Ainda está ali meio que iniciando tudo. E quem hoje, assim, pretende, né, os homens principalmente, né, dentro da sua experiência, dentro do seu estilo de vida também, que dica você dá hoje para as pessoas que querem mudar seu estilo de vida? Querem começar, de fato, a emagrecer, né, de fato, a se cuidar mais? A primeira coisa que eu falo é comece. Não fique esperando um motivo e aquilo que eu digo. Não espera a motivação chegar. Começa que a motivação vem. Porque é um processo de vitória autopessoal sua ali. Quando você começa, o começo sempre vai ser difícil. É chato. Quem falar que você entrou numa academia, quem nunca treinou, falar que é legal, não é. Com certeza. Não é. Até a gente que treina há muito tempo, às vezes você vai lá sem gostar, mas você vai. Então é ter essa consciência de que não vai ser fácil no começo, mas que por mais que o processo seja assim, no final a consequência é muito vitoriosa. É muito vitoriosa. E tem uma frase que aquele influenciador, né, que é personal também, Guto Galama, fala, que eu acho muito legal, que ele fala: criança reclama, adulto resolve. Vai e faz, você não tem que reclamar, você sabe que é obrigatório hoje. A musculação é obrigatória, você fazer uma atividade física é obrigatório. Aí eu sempre pergunto: para e pensa como é que você se imagina daqui a 10, 20, 30 anos. Você se imagina com agilidade, independente, ou você se vê? Que eu falo, o problema não é nem você se ver. As pessoas não têm medo da morte, elas têm medo do processo. Sim. Do processo ali, da dor e da doença. Né? Eu falo, você se imagina em cima de uma cama, dependendo das pessoas? Então começa hoje, não deixa para amanhã. E outra coisa que é muito importante, que não é tarde para ninguém. Exatamente. Tem pessoas que eu tenho 60 anos, não vai começar. Meu pai começou com 69. Sempre há tempo de se cuidar, né? De você despertar para isso, né? Para você cuidar, prevenir, não esperar a doença chegar para você se movimentar, né? Isso é muito importante. O brasileiro é muito imediatista, ele não pensa no amanhã, ele pensa mais no hoje. Com certeza. Tem que quebrar isso, tem que parar com esse pensamento. Que nunca vai acontecer com a gente. Vai sim. Então é isso. Então é botar a mão na consciência e apenas começar. Não tenta começar também dessa forma maluca, como muita gente faz, sem acompanhamento. Radical também demais, né? Sem acompanhamento profissional. É muito importante você ter um acompanhamento, eu falo, multidisciplinar. Muito importante, desde o personal de educação física, até o nutricionista, até nós médicos. Então, quando se faz o acompanhamento multidisciplinar, aí é fantástico. Isso é realmente um resultado que ele permanece. Né? Não é aquela coisa de tempo, de altos e baixos, de coisas ali que é no momento da moda, e depois perdeu o resultado. E o que eu sempre falo, constância. Você nunca vai se arrepender de ter ido à academia. Ninguém se arrepende. Agora, quando você não vai, no fundo, você dá aquele arrependimento. Poderia ter ido. É a mesma coisa das pessoas que
É uma coisa que eu brinco muito com os pacientes, que eu falo, doutor, o que é que eu faço para controlar mais essa fome? Cara, olha para quando você for comer essa comida bem calórica, olha, para e pensa, essa caloria vale a pena? Pois é, uma boa pergunta. Eu faço isso para mim, você acredita? Vale a pena? Se você parar para pensar, se você conseguir parar para pensar isso antes, você não come. Porque o que acontece quando a pessoa come, que acontece muito com a tirzepatida, que é o Mounjaro. A pessoa que não está usando, ela tem essa vontade, essa compulsão, essa fome excessiva, ela pensa, pô, será que essa caloria vale a pena? Ela vai e come. E logo depois que ela come, o que é que vem? A sensação de derrota. Que ela perdeu o arrependimento. Exatamente. Quando a pessoa está fazendo uso dessas medicações anti-obesidade que são fantásticas, a pessoa olha, sente até um pouquinho, mas resiste mais. Não come. Então ali é o primeiro passo da vitória dela. Ela fala, caramba, consegui resistir. E por aí vai. A partir daí você vai seguindo esse passo. Maravilha. Existe um movimento também de uma comida mais saudável? Porque assim, uma coisa é você dizer não para gordura, para algo realmente doce, né? Que a gente trouxe os extremos. Mas existe um movimento também de melhoras de alimentação, vamos dizer assim, uma dieta mais saudável, equilibrada? Ah, sim, com certeza. Eu só sou contra as dietas malucas. De moda, né? Extremamente restritivo. Nenhuma dieta restritiva, por mais que seja, eu não sou a favor. Eu não acho legal nada que seja muito restritivo. Eu sou a favor de comida de verdade. Você não adianta ter aqueles excessos. Se você faz sua alimentação saudável, normal, não precisa comer tanto, não precisa... também tem aqueles mitos de comer em 3 horas que já foi quebrado. Exatamente. É você se alimentar bem. A única coisa que eu falo da alimentação é... Diversos estudos já estão comprovando. Não pule o café da manhã. Pessoas que pulam o café da manhã, elas estão mais propensas, estão mais sujeitas a desenvolver sobrepeso e obesidade. Então, nunca pule o café da manhã. Antigamente era tome o café da manhã como rei, almoce como príncipe e jante como mendigo, né? Agora é tome o café da manhã como rei, almoce como príncipe e, se puder, pule o jantar ou não jante. Agora tem a questão do jejum, né? Que existe um movimento muito grande, jejum intermitente. É fantástico. É muito bom. É muito bom, mas... É melhor substituir, em vez de ser pela manhã, você muda? Depende. Jejum é fantástico, é incrível, é maravilhoso, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Sempre começando aos poucos, mas jejum é fantástico, mas aí quem está fazendo a caneta, o uso da caneta, ela também pode associar esse jejum? Mas aí fica aquele dilema que a gente brinca com as pessoas. Você está fazendo uso da caneta, você está inibindo muito seu apetite, mas não é já por tá isso. Muito restritivo. Não é por isso que você vai ficar sem se alimentar um grande muito período de tempo. Porque até porque muitas pessoas, muitos pacientes, é uma queixa bastante comum, tá fazendo uso da caneta, começa a sentir muita dor no estômago. Porque fica tão tempo em jejum que começa a aumentar a produção de ácido. Então começa a sentir mais aquele queimou. Pode ter problemas de gastro também, intestinal, com isso? Não, pelo contrário, melhor. Só que a tirzepatida, que é o Mounjaro, ela pode tanto ou dar constipação, como pode dar diarreia. Ela tanto solta quanto prende. Entendi. Depende das pessoas. Mas problemas muitos a longo prazo, não. Ela pode, em algumas pessoas que são mais propensas, levar a uma certa constipação. Mas o principal, isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado com os pacientes, é em relação a esse jejum das que estão fazendo uso. Tem pessoas que passam o dia inteiro, a paciente falou que só comeu 3 uvas o dia inteiro. Nossa! Aí no outro dia... Mas isso porque a caneta tira completamente Inibe muito. Inibe muito. Mas aí a dose dela, de repente, não está muito alta? Pode ser que sim. Temos 2 tipos de respondedores para a caneta, para a tirzepatida. Aqueles que respondem bem e aqueles que não respondem tão bem. Então vai depender muito de pessoa. Às vezes eu faço uma dose mínima e você inibe o apetite a semana inteira. Às vezes eu faço uma dose maior em outra pessoa e a pessoa com 3 dias já está com fome de novo. Então depende muito. É só ter... Por isso que a gente fala do acompanhamento médico. Claro. Que é importante. E eu já vi que é muito importante ter a nutrição junta, né? A questão de um nutricionista, né? Porque você precisa suprir aí, já que você diminuiu a quantidade de comida, acredito que sim. Mas assim, tem que gerir mais proteína. Até porque você falou da massa magra também, que pode ser afetada. A nutricionista é fundamental. Todo paciente é caminho. Não só por causa dessa questão da massa magra, mas para uma questão que é muito comum. Outra pergunta que todo mundo fala. Doutor, estou tomando tirzepatida, que é o Mounjaro, meu cabelo começou a cair. E aí, é normal? Tá, não é que não é normal, mas a queda de cabelo nas pessoas que usam o Mounjaro não é por causa da tirzepatida em si. Já está provado isso. É porque as pessoas que fazem uso da caneta, elas perdem um peso muito rápido em um tempo curto.
Então perde muito peso em um tempo curto. Aí o que acontece? Leva a um estresse metabólico, que vai levar, que chama que é o eflúvio telógico, que a pessoa começa a qualidade do cabelo, do fio do cabelo, do folículo piloso, vai diminuindo e começa a ter queda. Mas muito mais por causa... Mas o homem sente também isso porque é mais a mulher, normalmente, sente, né? Sente. Mas mulher sente mais. Então isso é mais relacionado ao estresse metabólico e devido à falta de nutrientes. E no caso, junto com o hormônio, né? Porque você disse que o ideal é ter esse casamento, né? Tá usando junto com a reposição hormonal. Também essa queda, ela também pode acontecer, né? Queda de cabelo? Pode, mas aí vai depender da dose. Vai depender da dose. Se você colocar em níveis fisiológicos, não. O problema dos colaterais da reposição hormonal é aquela questão que a gente sempre fala, é o excesso. É porque você passa a níveis suprafisiológicos. Quando você deixa a nível fisiológico, não, é a produção normal do seu corpo. São injetáveis esses hormônios que você aplica? Tem os injetáveis e tem os implantes. Os implantes hormonais, temos implantes hormonais e não hormonais. Sim. E temos aqueles implantes que duram 6 meses e que duram 1 ano. Vai depender de cada caso. É exatamente isso que eu te perguntar. Então, cada caso você é indicado, então, ou de 6 meses, ou de 1 ano, depende muito do resultado ali que você vê. Depende do resultado, depende da condição da pessoa, depende do problema da pessoa que esteja sendo apresentado. Então, mas os implantes hormonais, hoje, para mim, é a melhor forma de reposição hormonal indiscutível. Não tem nada melhor, porque é um tratamento mais eficaz, mais duradouro, a absorção é melhor, a biodisponibilidade é melhor. E você consegue controlar muito também, porque é dependente de cada pellet daquele, que não é chip que o pessoal fala, né? É implante. Mas cada implantezinho daquele libera uma determinada quantidade da substância, do hormônio ou não, no seu organismo. Então você consegue controlar bem. Diferente do intramuscular. Sim. No intramuscular, quando você faz a injeção, no intramuscular, a gente fala que o gráfico, eles são picos e vales. Ao mesmo tempo que eles sobem muito rápido no seu corpo, ele cai muito rápido. Mas deve ter uma diferença para o homem e para a mulher, né? Esse tipo de implante, né? O homem deve ter uma tendência maior para um tipo de implante, tem, é porque talvez injetáveis do que para a mulher? Ou depende, não tem isso? Não, depende também, tá? As mulheres em si são mais beneficiadas com os implantes hormonais. Os injetáveis para mulheres são 100% contraindicados. Imagino. Tem mulher que faz injetável testosterona. A gente fala, tá querendo fazer mudança de sexo, porque não tem como. É totalmente contraindicado. Um injetável em homem, beleza, tudo bem, você espaça um pouquinho e você consegue deixar nível fisiológico, mas mulher não. Praticamente todas as mulheres que estão fazendo intramuscular hormônios, que seja ou testosterona ou derivado da testosterona, aí já é aquele uso de esteroide anabolizante que é contraindicado, né? Entendi. Mas a parte de implantes hormonais, principalmente para mulheres na menopausa, fantástico demais. Ou na menopausa ou não, né? Porque hoje mesmo a mulher, quando ela está naquele período que a gente chama de perimenopausa, mas já apresentando sintomas, já é indicado de você repor também os hormônios. Maravilha. Bem, foi bem esclarecedor aqui, viu? Eu acredito que tenha incentivado muitos homens agora a, de fato, se cuidar, a estar se olhando, né? Com mais carinho, com mais cuidado, gente. Porque, homem, você que está em casa, se cuidar não é só falando de vaidade, né? É falar de saúde, né? É falar de disposição, que você trouxe muito. Você trouxe um fator aqui que eu sempre falo. Como é que você quer se ver daqui a 10 anos, né? E aí é bom as pessoas pensarem, né? Você que tem filho, né? De repente, que você quer conhecer seus netos, quer ter disposição para carregá-los, para cair no casamento da sua filha. Então, eu acho que às vezes a gente tem que levar para os extremos, assim, para fazer com que as pessoas vão, principalmente o homem, eu acredito, né? Muito mais, para refletir. Né? Como hoje você está levando a sua vida? Quais escolhas você está fazendo? Exatamente. E como é que você quer estar daqui a 5, 10 anos, né? Parar com esse papo de que só mulher se cuida, que é feio se cuidar. Feio é você chegar a uma determinada idade sem poder querer fazer o que você quer. Exatamente. Sem você estar ali podendo ajudar a sua família. Imagina, você que se vê hoje tanto como provedor, imagina daqui a 10, 20 anos incapaz de fazer isso. É feio ou é bonito? Então, não, e é uma contradição, porque você batalha tanto hoje para ter algo, né? Para ser um bom profissional, para ganhar dinheiro, para dar estabilidade à sua família. Mas quando você vai gozar disso, cadê? Você não tem energia, não tem saúde. Aí vai valer a pena? Exatamente. Essa é a pergunta. Quem está em casa, vai valer a pena? Então, se cuidar começa já agora, né? Doutor Marcelo, maravilha falar com você. Eu queria saber, assim, para você, o que é ter uma vida em equilíbrio? Já que é o tema do programa, é o nome do programa. Então, ter uma vida em equilíbrio, eu acho que é você ter essa consciência de
unir essas 3 coisas. São os hábitos saudáveis, ter a questão da religião, que eu falo de novo, o conceito de família, que é muito importante. Família, é isso aí. E você ficar um pouco, ter a consciência que nada em excesso vai prestar. Às vezes a gente pensa muito no hoje, acaba se excedendo uma vez ou outra, uma noite ou outra, mas a conta chega para todo mundo, e que a doença não escolhe classe social, não escolhe sexo, não escolhe nada. Então, ou você faz sua parte hoje, mantendo esse equilíbrio, tudo que a gente fala, que é a parte que eu falo daqueles 3 pilares, que é a dieta, que é o treino e o sono, um sono regular. Muitas pessoas também não dão valor. Uma boa noite de sono regula tudo. É verdade, isso é tá? importante demais. Então, isso para mim é você ter o equilíbrio. Então, associado à dieta, treino e sono, você coloca aí religião e família. Então, tá tudo certo. E quem tem que te procurar hoje? Assim, a pessoa que está em casa, fagigada, fala o perfil, assim, que é um momento para essa pessoa se ver e, olha, corre que tá na hora de você começar a colocar aí esse andamento de cuidado. Então, são aquelas pessoas que muitas vezes falam, poxa, doutor, já tentei de tudo para emagrecer, mas não consigo. Ou então sempre engordo um pouquinho e volto ao meu peso antigo. Pessoas que só andam indispostas, cansadas fisicamente, mentalmente, que não conseguem mais literalmente dar conta do recado, e não só a questão de disposição, mas tem a parte da libido e o foco também maior em relação à obesidade, né? Que a gente sempre fala. Então vocês que se enxergam mais com essa indisposição, com esse cansaço físico, cansaço mental, que já tentou de tudo, mas não consegue nunca melhorar isso, podem procurar que a gente vai. Às vezes o problema não é só o peso, como vocês ficam preocupados tanto com a balança. Esquece a balança, começa a olhar mais para dentro de você. E não só o peso, não só a balança, não só a questão hormonal, mas também a questão mental. A gente não pode esquecer nunca. Com certeza. Muito bom. Então, obrigada por esse bate-papo, muito informativo, né? Eu acho que faz com que os homens agora realmente tragam essa consciência, né? Desse apelo de se cuidar com mais saúde, que realmente tá tudo bem se ele cuidar da vaidade, porque faz parte. Quem é que não quer ficar bem, né? Para sua esposa, para sua parceira, para você mesmo, principalmente. Antes de tudo, eu acho que essa é a mensagem, né? Você ficar bem para você, né? É isso aí. É a autoestima, que a gente fala, autoestima inabalável. Independente da sua classe social, independente de tudo. Quando você tá bem com você mesmo, parece que tudo começa a dar certo. Então, essa é a mensagem, é se cuidar. Não espera a doença bater na sua porta. Já afasta logo, que você vai viver muito mais, melhor, e todo mundo que está ao seu redor vai agradecer. É isso mesmo. Doutor, obrigado por essa conversa, tá? E é isso, né? Eu vou me despedir aqui do pessoal. Chegamos agora, gente, ao final desse programa, mas espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Por favor, siga o Dr. Marcelo Melo, é isso? Qual é o seu... DR Marcelo _ Lopes. Lopes. Então, gente, porque realmente lá você vai ter mais informações, você pode fazer mais perguntas, agendar também, se você vê que está precisando de uma consulta, reposição hormonal, também emagrecimento e muito mais. Esse podcast é para você ver e rever e também compartilhar. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficar por aqui. Espero você no próximo episódio. Um grande beijo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.